começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Estamos aqui novamente com o nosso querido companheiro Wagner Paixão e hoje ele vai abordar para nós o tema Mediunidade com Jesus. Tudo bem, Wagner? Graças a Deus estamos em paz. Wagner, dentre as diversas doutrinas espiritualistas, o Espiritismo é a que mais se aprofundou no estudo e na prática da mediunidade. Comente um pouco sobre isso, por favor. Nós temos que remontar ao nascedouro da doutrina espírita, que se deu através de toda uma fenomenologia. Embora os agentes que proporcionavam à espiritualidade os recursos para que os fenômenos acontecessem, chamando a atenção dos estudiosos, não soubessem à época que eram portadores dessa prerrogativa ou desse dom espiritual, que tem compromissos os mais diversos no sentido moral. Então a nossa doutrina nasceu a partir dessa fenomenologia que foi estudada por muitos companheiros, principalmente por Allan Kardec, que então pôde equacionar aquele desafio, aquele drama que todos viviam, dentro de uma ótica exploradora, curiosa e nada tão séria. Então essa conotação séria, profunda, foi o nosso codificador que deu aos fenômenos, organizando tudo aquilo que veio através das chamadas mesas girantes, mesas falantes, em que médiuns involuntários doavam material para que os espíritos chamassem a atenção da Terra. Ali começou o processo. E por que a doutrina ela se caracteriza por ciência experimental? Naturalmente, ela esquadrinhou o assunto e ofereceu à humanidade uma resposta efetiva no que diz respeito a essa capacidade de intermediação entre o mundo espiritual e o nosso ambiente terreno. É uma ciência profunda que esquadrinha todos os escaninhos do tema, se tornando a mais autorizada diante de todas as doutrinas espiritualistas a tratar do tema, dando segurança e realmente utilizando a mediunidade para fins nobres. Ô Wagner, mas as religiões instituídas, que são espiritualistas, não aprofundaram nesse assunto. Por quê? Jesus prometera, à época em que esteve entre nós, a vinda do Consolador, que ele pediria ao Pai que autorizasse a fim de que o Espírito de verdade ficasse eternamente conosco. Chegaria o tempo do esquadrinhamento de todos os temas mais espirituais, porque nós necessitávamos, no tempo, de desenvolver a nossa capacidade intelecto-moral. Se viesse antes, dentro daquela mística que era natural a todas as religiões e aos cultos de religiosidade, nós teríamos o processo abortado. Então, com a doutrina espírita, que veio assentada no desenvolvimento do pensamento, das ciências, da filosofia, das artes e mesmo do processo religioso tradicional, nós tivemos a culminância da conquista do ser no que diz respeito à ciência sobre si próprio, sobre Deus, sobre o universo. A doutrina espírita, como afirma Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ela preencheu uma lacuna que vai do homem a Deus e que doutrina alguma até então conseguiu preencher. Ela preencheu racionalmente com uma lógica impecável. Então caberia a esse momento o esquadrinhamento da mediunidade, que sempre foi cultuada ou com muito preconceito ou com muita mística, levando as criaturas aos excessos, aos extremos das interpretações. O Espiritismo, por isso mesmo, é aquilo que vem de resposta do alto ao homem, que então se encontra preparado para rumar com segurança dentro do que nós denominamos de fé raciocinada. Wagner, uma dúvida que paira sobre muitas pessoas: a mediunidade e a sua prática, elas estão ao alcance de qualquer pessoa? A mediunidade, no seu sentido genérico, ela se radica na mente, na expressão do pensamento que é contínuo no ser humano. Onde há emissão mental, naturalmente há associação de ondas mentais. Então a criatura é por isso médium. Mas no sentido mais específico, nós temos aquelas pessoas que reencarnam com um planejamento, porque o seu sistema nervoso, as suas estruturas neurais serão preparadas adredemente para suportar uma carga maior
de correntes mentais, de percepções extrasensoriais, porque estão além dos 5 sentidos, né, que nós possuímos e que são corriqueiros. Então essa expressão, ela necessita de uma preparação. Obviamente que dentro do campo da intuição, quando uma criatura já tem muitas reencarnações e aproveitou bastante as experiências, ela se dota de uma percepção sutil. Não vai apresentar uma mediunidade chamada ostensiva. Por exemplo, não irá ser um médium psicofônico, não irá ser um médium vidente, audiente, não vai psicografar num sentido mais bombástico, né? Mecânico ou semimecânico, mas ela registrará com facilidade pensamentos, ideias, forças que ultrapassam o ambiente comum. Então nós encontramos essas pessoas, mas isso representa o quê? Um ganho através de muitas reencarnações. É uma pessoa que se capacitou, ela desenvolve essa sensibilidade e que é a base das mediunidades ostensivas. Mas um médium com trabalho específico, ele vem preparado na reencarnação. Então não basta chegar à casa espírita, fazer um curso de mediunidade e se transformar em médium. Obviamente que não. A pessoa vai estudar a mediunidade e com isso ela se capacita a entender não somente a doutrina, mas a entender os médios e a se capacitar para o futuro, desenvolvendo seus recursos de intuição. Mas para fazer determinados trabalhos, existem os médiums que já vêm comprometidos. Não é um coroamento, vamos dizer assim, um prêmio. É responsabilidade. Emmanuel não nos engana nesse sentido. Ele explica claramente que o médium é alguém que já tripudiou com a sua evolução, que carrega muitos compromissos morais negativos e ele vem como que convidado a prestar serviços para os seus semelhantes, estejam eles desencarnados ou encarnados. Então, uma forma de se redimir. Eu vou explorar um pouquinho mais essa pergunta com você. Uma pessoa que estuda a mediunidade, ela também se capacita a compreender uma influenciação negativa num familiar, num companheiro, num amigo? Perfeitamente. A grande vantagem de se estudar a mediunidade é que a criatura passa a separar obsessão de um processo mediúnico nos moldes espíritas. Se a palavra mediunidade ela tem um sentido genérico, dentro do trabalho específico que foi proposto pela doutrina, de trazer as luzes do alto para a terra, de intermediar o que é nobre, útil e digno, verdadeiro para o mundo, nós vamos encontrar aquelas outras expressões que podem ser facilmente classificadas de obsessivas. Porque a obsessão, ela se trata exatamente desse intercâmbio, só que em termos inferiores. Emmanuel chega a definir no livro Pensamento e Vida que a obsessão são forças inferiores que se retratam entre si. É o mais comum na Terra. E nós podemos encontrar muitas pessoas, mesmo religiosas, expressando processos obsessivos que quando outros que observam são estudiosos da mediunidade, da doutrina, passam a observar e a compreender facilmente. De outra forma, mesmo um processo obsessivo pode impressionar alguém e esse alguém se submeter a criaturas que não conhecem e não são mais altamente colocados moralmente do que ela. Isso poderia, né, Wagner, evitar muitas separações de casais, brigas de namorados. Com certeza. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque na sociedade a mediunidade é explorada. Então nós temos que ter cuidado, saber em que porta batemos. Leon Denis dizia que é preciso saber o que pedimos aos médiuns, e que é uma consideração também do nosso codificador. Nós devemos saber o que devemos esperar dos médiuns e em que condições eles se encontram. Wagner, que dizer da prática mediúnica remunerada, como por exemplo no campo da vidência ou da premonição? Nós que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a doutrina espírita, temos um compromisso moral que define: dai de graça o que de graça recebestes. Os dons espirituais são patrimônios do espírito e representam uma ferramenta de trabalho que pode promover a criatura no tempo e no espaço, dentro de circunstâncias especiais em que ela surge no processo reencarnatório. Quando nós observamos pessoas que não são vinculadas a princípios morais, a religiões
nenhuma religião, nós vamos observar que essas pessoas seguem dentro de um pensamento mercantilista. Obviamente elas terão que responder dentro daquilo que carregam na consciência e que nós não podemos prever neste momento. Cada qual dará conta de si mesmo a Deus. Isso está em Novo Testamento. Então, ela será culpada ou liberada segundo os registros interiores que já pôde desenvolver, registros conscienciais. Mas nós que conhecemos seremos fatalmente culpados e sofreremos pelas ressonâncias negativas que essa postura, a do mercantilismo, estabeleceu no mundo. A gente lembra aqui o Paulo de Tarso quando diz o seguinte: quando não se conhece a lei, o que se faz é lei. Então nós vamos entender casos em que a criatura é ignorante e ela faz até sem saber, até que seja orientada por alguém. E a estrutura mental dela começa então a viver uma espécie de dilema. Mas quando se conhece a lei e se transgride a lei, nós seremos punidos por essa lei. E do ponto de vista daquele que procura esse tipo de médium, querendo saber o seu futuro, ou querendo reatar um amor perdido, é lógico que a gente sabe que há uma dose de ignorância, né, desses fenômenos para essas pessoas, que seriam os pacientes desses encontros. Mas é importante o estudo do espiritismo para que elas se esclareçam também, né? Aliás, perdão, o estudo da mediunidade. Que se conjugam. Nós entendemos que, através dessas buscas, nós conseguimos fazer um diagnóstico da sociedade, o quanto a nossa sociedade ainda ignora, ainda desconhece essas questões espirituais que o espiritismo, notadamente, vem revelando para o mundo em luz e simplicidade. Nós temos esse conhecimento libertando as criaturas. No livro Consolador, o grande benfeitor Emmanuel explica que o conhecimento liberta a criatura. Libertando a criatura, ela passa a se desvincular num processo de sabedoria interior, de sensibilidade interior, de tudo aquilo que a escravizava aos processos comuns, materialistas, utilitaristas, místicos, porque muitas vezes, e é uma definição do nosso Emmanuel, a criatura está afivelada a crenças muito fechadas, e isso é um cárcere mental. Nós precisamos nos liberar disto. Nós vivemos tutelados pelas religiões tradicionalistas, instituídas no mundo desde muito tempo, que nos limitavam os voos espirituais. Nós temos até em socorro do nosso pensamento a irmã Zenóbia, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, em que ela diz que, infelizmente, nas linhas católicas, eles recebem no plano espiritual, após a desencarnação, crianças espirituais. Porque não aprendem sobre a vida espiritual, não sabem lidar com o seu futuro espiritual, reconhecendo e esquadrinhando o que a doutrina espírita hoje faz para toda a humanidade, indiscriminadamente. E sem outros objetivos, senão esclarecer e libertar. Então, quando nós nos libertamos, nós passamos a influenciar o nosso destino, agravando os nossos karmas, ou os nossos débitos do passado, ou liberando-nos deles. Então, Emmanuel diz que a partir disso nós entramos numa fase em que ele chama de ordenação com Deus. A ordenação com Deus seria livres da ignorância e dos excessos místicos de todos os tempos, que nos ataviavam à retaguarda, nós passamos a criar circunstâncias promotoras para os nossos irmãos em humanidade. Este é o grande trabalho que o Espiritismo propõe na atualidade e que a mediunidade consciente vem operar em favor do mundo. Wagner, a mediunidade pode ser fonte de desequilíbrio? Por quê? Claro que sim. Nós estivemos aqui nos referindo ao processo obsessivo, e o processo obsessivo diz respeito a uma criatura que não se cuida psiquicamente, moralmente. Como nós estamos dotados de fluidos próprios àqueles que estão reencarnados no mundo, os seres que aboletam a Terra entre nós e nas zonas imediatas que são sequenciais à crosta terrestre, os chamados umbrais, essas criaturas ignorantes, viciosas, viciadas, elas lutam por se revestir dos fluidos animalizados,
dessa vitalidade que é natural a todos os seres. Então elas buscam a parceria humana para se sentirem novamente no corpo de carne, ou terem a ilusão de que estão encarnados. Então eles buscam as pessoas dotadas de fluidos abundantes, fluidos vitalizantes, que são os médiuns principalmente. Eles são buscados pelas entidades e quando não se cuidam, são um verdadeiro pasto para que eles possam descedentar as suas ilusões, os seus desejos estranhos e incompatíveis com a sua nova realidade. A ignorância faz isso. É como se uma criatura que recebe um organismo da providência divina e que aprendeu com seus pais uma série de cuidados, passasse, por exemplo, a não tomar mais banho, a não se alimentar convenientemente. O que vai acontecer com esse organismo? Ele vai se depauperar, ele vai adoecer. É o que acontece com a estrutura psíquica desse elemento que percebe não somente aquilo que é comum aos homens, mas algo mais. Então ela fica entregue, vira um monturo onde vão proliferar uma série de enfermidades a partir dos agentes patológicos. Então a mediunidade tem que ser tratada dentro desses princípios de saúde integral, saúde moral, psíquica, mental, espiritual, psicológica, para que nós possamos fugir a esse ataque que é muito comum no nosso planeta. Tanto que, desde Allan Kardec, nós temos as informações de que o grande mal do mundo é o flagelo da obsessão. Quando nós observamos pessoas destemperadas, pessoas corruptas, pessoas desequilibradas, pessoas más, isso é fruto da obsessão que começa no desajuste da própria pessoa que não se cuida. Porque nós precisamos não somente do pão material, mas também do pão espiritual. Então, há riscos na mediunidade. E quando nós seguimos caminhos duvidosos, novidadescos, sensacionalistas, nós estamos colocando em risco a nossa estrutura moral, espiritual e física. É preciso entender o que a doutrina espírita propõe com Allan Kardec e principalmente com o desdobramento que foi feito através de Chico Xavier. Uma pessoa que se sinta desequilibrada por causa da mediunidade, ela pode usufruir algum tipo de benefício se frequentar a casa espírita? O centro espírita é a escola, o hospital, o templo e a oficina da alma. Os espíritos se referem a ele como educandário da alma, porque ele é completo. Nós temos no centro espírita a doutrina espírita. Aliás, o papel do centro espírita é ensinar espiritismo. E nós temos que bater nessa tecla, porque se nós adotamos o nome espírita, nós temos que ensinar espiritismo. Que outras doutrinas e outros templos ensinem outras doutrinas e outras filosofias, que não são as espíritas. Porque a criatura adentra o centro espírita para buscar o espiritismo. Ela não foi buscar o catolicismo dentro do centro espírita. Ela não foi buscar a doutrina de Madame Blavatsky no centro espírita. Ela não foi buscar Pietro Baldi no espiritismo. Ela foi buscar o espiritismo que Allan Kardec codificou. E que não é de autoria de Allan Kardec. É do espírito de verdade, que tem uma pleiade. E nós vamos entender o espírito de verdade como sendo o próprio Cristo, que tem uma pleiade de espíritos superiores que coadjuvam o seu trabalho gigantesco no nosso planeta. É o mestre e aqueles que o seguem com legitimidade. Então nós temos a revelação genuína do céu e nós precisamos ensinar isso. Quando nós aprendemos espiritismo, nós aprendemos inclusive a mediunidade, que é um dos princípios espíritas. E nós vamos saber discernir e nos preservar desses assaltos que acontecem em função desse desguarnecimento que a criatura estabelece sobre si mesma num processo de ignorância ou quando segue doutrinas duvidosas. Wagner, no meio espírita muito se ouve a expressão mediunidade com Jesus. Ajude-nos, por favor, a compreender a extensão desse conceito. No processo da evolução, nós tivemos a mediunidade passando por inúmeras experimentações. Se vamos encontrar Moisés utilizando-se de médiuns
para perscrutar o mundo espiritual e receber as orientações que tão sabiamente codificou em símbolos profundos, complexos, mas extremamente atuais, quando nos utilizamos das chaves espíritas para penetrar o seu âmago, nós vamos entender que outros inúmeros trabalhadores lidaram com a mediunidade empiricamente. Então, empiricamente, caminhamos até que Jesus sublimou a mediunidade. E nós vamos encontrar no Espiritismo o coroamento do trabalho para que ele fosse vulgarizado na Terra. E vulgarizado no sentido de divulgação, não naquele aspecto pejorativo da palavra. Então nós temos a mediunidade sendo estudada, depois de ser esquadrinhada e muito bem definida pelo codificador e pelos seus continuadores, que são os clássicos do Espiritismo. Com a ajuda, após eles, dos espíritos da categoria de Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra de Menezes e outros que se utilizaram inclusive de Dona Ivone Pereira e de médios idôneos, que existem muitos na nossa seara, para que pudéssemos aprofundar cada vez mais o tema, que diz respeito ao infinito. A mediunidade é um tema que está hoje muito estudado e acessível a todas as pessoas, a todos os corações, mas é uma base segura. Mas a mediunidade vai ao infinito. Nós precisamos entender isso, porque ela vai tomando novas conotações na medida em que as criaturas evoluem, alcançando padrões morais superiores. Então, essa mediunidade, ela vai ter, no Espiritismo, um direcionamento seguro e firme para o infinito. Mas não foi assim sempre. E na história, muitos atormentados se viram sob a custódia dos espíritos, mas não puderam responder porque lhes faltava doutrina, moralidade, filtro psíquico, intelecto moral para trazer os informes dentro de uma objetividade que nós vamos reconhecer particularmente na doutrina espírita. Então, nesse aspecto, a mediunidade hoje encontra segurança. E com Jesus significa que o indivíduo se prepara moralmente, é como se ele conhecesse a ciência da mediunidade, e é o que efetivamente se dá, e ele passa a tomar os cuidados necessários para não ficar escravo de forças quaisquer que dizem respeito ao nosso ambiente e às zonas inferiores que circundam a Terra. Essa seria a mediunidade comum, com uma conotação mais obsessiva, duvidosa. Então é a mediunidade do palpite. Você vai arrumar um namorado, você vai se casar com fulano, você pode ganhar na loteria, você vai achar um tesouro enterrado. Esses são os temas que dizem respeito aos espíritos que ainda se vinculam à Terra. É a mediunidade comum, de características obsessivas, duvidosas, mistificadoras, animistas, que nós temos estudados no nosso meio. E nós temos aquela com Jesus que diz respeito ao médium que se capacita e ele adentra o mundo espiritual superior até um patamar e os espíritos superiores descem. E o Chico Xavier chamava esse encontro de praça de entendimento. Nessa praça de entendimento em que o médium dá o melhor de si e os espíritos misericordiosamente descem até o médium, há um intercâmbio. O psiquismo do médium alcança um patamar e eles vêm até o médium. Então se dá o encontro dessas realidades superiores com a Terra. E o médium então traz essa linfa para o nosso ambiente, espiritualizando-o, moralizando-o. Porque o papel da mediunidade com Jesus é este. Fora disso, é palpite. É o que nós estamos observando, inclusive no nosso ambiente espírita. Muito palpite, muito sensacionalismo, mas verdade que é bom, muito pouca. Você diria que mediunidade com Jesus é também serviço ao semelhante? Tranquilamente, porque nós não nos educamos senão através da lida com aquele com quem convivemos no dia a dia. Existe uma passagem evangélica que define: se não amas ao próximo que vês, como amará a Deus que não vês? Então nós temos o campo humano como campo primacial das nossas ações. A intermediação fica por conta da espiritualidade quando percebe que nós estamos nos capacitando.
Emmanuel define que quando nós nos dedicamos à bondade para com semelhantes, nós somos instrumentos das bênçãos maiores que vêm de Deus. E quando nos ocupamos de educar-nos, educando os semelhantes, nós somos instrumentos para iluminar a terra. Wagner, vamos falar um pouco mais agora sobre Jesus. Ele foi um médium exemplar. Ele pode ser considerado um modelo para as pessoas que possuam algum tipo de mediunidade? Perfeitamente. Não é por acaso que a questão 625 coloca Jesus na condição de guia e modelo da humanidade. É o tipo mais perfeito que a humanidade recebeu até hoje para lhe servir de guia e modelo. Nós temos então os fenômenos que caracterizaram a vida de Jesus, sendo ele o nosso governador planetário, o espírito mais puro de que temos notícia. Ele é a nossa referência. E todo o processo de vida de Jesus se deu naquele sentido de ser médium de Deus, na definição de Leon Denis. Então nós temos a figura do Cristo de Deus entre nós, com o nome de Jesus Cristo, para anunciar a todos os corações o que era de Deus, em perfeita sintonia com o Pai. Então vamos saber mais. Gostaria que você abordasse as várias mediunidades de Jesus, os vários recursos com base em passagens evangélicas. Perfeitamente, nós podemos levantar alguns dados. Nós temos, por exemplo, a vinda de Jesus à Terra sendo antecedida por um fenômeno de clarividência que instantaneamente se abriu em Zacarias, o sacerdote, que recebe a visita de um mensageiro espiritual que se denomina Gabriel e anuncia a chegada, o nascimento de João Batista, o precursor. Diz Emmanuel que é o colaborador que Jesus escolheu para precedê-lo, auxiliando na implantação do reino. E isso é um dado muito importante na história para os nossos estudos e reflexões. Em seguida, o mesmo mensageiro Gabriel visita o coração lirial de Maria de Nazaré e anuncia-lhe o nascimento de Jesus. Oportunamente, vemos o nascimento do Mestre amado entre luzes e vozes dos espíritos superiores. Jesus alcança a sua maturidade e, junto às bodas de Caná, ele lança mão do seu magnetismo divino e transforma água em vinho. Jesus cura com as possibilidades transcendentes do seu ser os quadros mais complexos das obsessões, com os quais ele se defronta no seu dia a dia entre os homens, como por exemplo a alienação mental do obsidiado de Gadara, tanto quanto a febre maligna da sogra de Pedro, para citar 2 casos. São inúmeros. Jesus sonda os pensamentos, os desejos mais íntimos da filha de Magdala, Maria de Magdala, e aponta-lhe o caminho redentor por reconhecer na alma dela a sede de amor puro, fazendo dela a mensageira da ressurreição. Após todo o processo de obsessão que ela vivera, possessa dos 7 demônios, ele sonda os pensamentos ocultos daquela mulher com a qual ele conversa junto ao poço de Jacó, a samaritana, e anuncia-lhe que Deus seria adorado em espírito e verdade no tempo. E o Espiritismo está aí para fundamentar esta realidade, por obra dele, o Senhor nosso. Jesus conversa no Monte Tabor com desencarnados ilustres, Moisés e Elias, ante os discípulos assombrados. Jesus lida com os obsidiados, dialogando com eles, conhecedor profundo das causas. O Mestre diz a Pedro, numa determinada oportunidade antes da crucificação,
que gênios da sombra sondavam-lhe, preparando sua queda moral, que se dá e que faz com que Cefas, o nosso Simão, se arrependa profundamente, se torne um baluarte dos fundamentos cristãos no período apostólico. Deixa saber a Judas que ele conhecia a trama sombria que envolvia o companheiro em muita infelicidade, redundando no seu suicídio. E ele socorreria esse companheiro na vida espiritual oportunamente, lançando mão até mesmo de sua mãe, para, depois de algum tempo de padecimento, ele merecer a bênção da reencarnação e do esquecimento, com a qual iniciaria o seu processo de resgate, culminando em Joana d'Arc, conforme relato de Irmão X. Nós temos a morte de Jesus na cruz e Jesus retornando primeiramente para Maria de Magdala, que se torna mensageira da sua vida imortal. Depois ele conversa com os discípulos no cenáculo, atordoados ainda, dando instruções sobre o caminho da Boa Nova. Busca Saulo de Tarso no caminho de Damasco e traça-lhe um roteiro. Em seguida busca Ananias, solicitando cooperação. São inúmeros os fenômenos. Toda a vida do Mestre, desde o anúncio de sua chegada com a preparação de João Batista, até o Apocalipse, que são as notícias do futuro, narradas ou demonstradas em símbolos ao discípulo amado, que tanto respeitava e procurava seguir os passos do Mestre, nós vamos ver uma epopeia mediúnica. Não se pode empanar a mediunidade de Jesus e todos os fenômenos que cercaram a sua vida luminosa, libertadora na Terra. Nós temos, então, ante todas as religiões da Terra e de toda a história, a vida mediúnica de Jesus como um sol indiscutível, insofismável, brilhando para sempre. Wagner, por essa sua brilhante descrição, Jesus foi a própria vivência da mediunidade na Terra. Sublimada. Emmanuel tem uma página em que ele cita esses fatos, relacionando outros quesitos, no livro Seara dos Médiuns, que é intitulada Na Glória do Cristo. Então nós vamos perceber que o Mestre abre os portais da mediunidade. Nós temos até que esclarecer que este fato de Jesus, que é o Senhor e Mestre por excelência da nossa terra, vem desestruturar a proibição que Moisés faz no capítulo 8 do livro Deuteronômio. Muitas criaturas de outras religiões, muitos companheiros que ainda não conhecem as verdades libertadoras do Espiritismo, porque não puderam estudá-las, aprofundá-las, guardam esta dúvida. Mas a mediunidade, ou seja, o intercâmbio com os mortos, não foi proibido por Moisés, que é um profeta, que estava trabalhando por Deus? Sim. E nós precisamos esclarecer que Moisés proibiu a necromancia, que era o título da época, porque a mediunidade é uma nomenclatura própria do Espiritismo, porque a palavra mediunidade, médiuns, mediunismo, medianimidade, isso tudo foi estabelecido por Allan Kardec para classificar aqueles que eram chamados de profetas, pitons, pitonisas, sibilas, etc., através dos tempos, que eram sensitivos. Então nós temos esses sensitivos ou paranormais, cujo nome vem da palavra médium, que significa intermediário. É a pessoa que está entre dois pontos e que vai se fazer intérprete de uma realidade que os outros não percebem. Então nós vamos encontrar a necromancia no passado sendo proibida. E por que Moisés proibiu? Porque as pessoas deseducadas, viciadas, dentro de uma miscelânea cultural que era o paganismo, oriundo
dos egípcios, do mundo egípcio, da sociedade egípcia e de outras sociedades que se intercambiavam, eles consultavam os mortos, qualquer morto, e seguiam essas orientações cegamente, como se eles fossem Deus, e desconheciam as realidades transcendentes, iluminativas, que vão qualificando, moralizando, espiritualizando as pessoas. Como ele tinha um papel de educar, ele proibiu, e proibiu aquilo que existia, porque ninguém proíbe o que não existe. Portanto, a mediunidade é um fato em toda a história. E ele fez isso preparando o terreno, porque chegaria aquele que libertaria. Então, quando Jesus chega, e nós vamos perceber que mesmo na escalada do profetismo, ele não proíbe os profetas de serem intermediários de Deus e dos espíritos que agem em nome de Deus. Porque eles dizem que ouviram de Deus, mas Deus não fala diretamente à criatura, embora esteja presente em seu coração. Porque há uma imanência de Deus no universo. Nesse sentido, nós percebemos Deus, porque Deus está numa flor, Deus está numa pedra ajustada num contexto, Deus está nas estrelas do céu, Deus está em nós quando praticamos o bem. Nesse sentido, há uma imanência de Deus, mas Deus não dialoga, Deus não faz, Deus é o Criador, é o arquiteto na linguagem de André Luiz. E ele dispõe dos seus filhos em diversas condições que são os co-criadores, como bem define André Luiz na sua magistral obra Evolução em Dois Mundos. Então nós vamos perceber que há uma escalada e até o verme serve. O obsessor está trabalhando. Ele faz o papel de uma bactéria, de um vírus que adentra um organismo enfermado, em baixa energética, para fazer uma limpeza, para fazer com que essa criatura reaja dentro de um processo patológico, descobrindo pelo sofrimento o caminho melhor, se cuidando, se tornando vigilante. Então esse é o papel dos obsessores da nossa vida, porque se nós baixamos o tom vibratório, se nós não seguimos aquilo que nós já conhecemos da verdade divina, nós estamos expostos. Então vêm as consequências e elas operam a nossa renovação, ainda que forçosamente, e é o que nós denominamos de dor. Mas é um processo de resgate. E é a expressão da misericórdia divina, porque é um processo de reajuste, de acordamento de nossas possibilidades, de amadurecimento de nossos sentidos. Então nós temos a proibição, e essa proibição, embora seja nesse aspecto negativo do intercâmbio, porque o profetismo continua. Quantos profetas surgiram depois de Moisés e foram ouvidos ou foram perseguidos em função dos caprichos que a sociedade cultivava, e isso se dá até hoje? Chico Xavier esteve entre nós, um missionário, uma criatura de vida ilibada, e tem muita gente que nem prestou atenção ainda no fenômeno de amor e de luz que Chico Xavier representou para todos nós. Embora ele estivesse muito aquém de Jesus. E a gente pode até trazer um dado aqui. Quando Chico fez 60 anos de mediunidade, ele divulgou que recebeu a orientação da espiritualidade maior, de que 60 anos de mediunidade dele representava apenas 6 minutos de trabalho de Jesus. E isso dá dimensão, porque Chico não é Jesus. Ele vai ter que caminhar muito para estar com Jesus na altura dele, embora já esteja com o mestre, porque sintonizou com a proposta dele. Mas o merecimento e a evolução, a perfeição de Jesus, Chico não atingiu. E nós devemos compreender isso. Então, nós temos com Jesus a liberação da mediunidade, porque ele vem à Terra moralizar todos os processos da evolução. Por isso, a doutrina espírita, em revelando as leis cósmicas, não poderia fugir à moral evangélica, porque é a mais pura que a Terra já recebeu até hoje. Portanto, os espíritos a adotam porque Jesus é guia e modelo. E ele viveu o amor de Deus, a sabedoria de Deus entre nós. Quem não se fixa em Jesus, perambula por muito tempo, até amadurecer o seu senso moral e compreender que ele é o caminho e a verdade e a vida. Wagner, uma última pergunta. Como o Espiritismo pode auxiliar pessoas que possuem algum tipo de recurso mediúnico? Meu Deus, é a escola para os médiuns. Por quê? Nós temos o espiritualismo como nascentes fecundas que dizem respeito ao espírito. Mas o espiritualismo, em todas as suas frentes, nem sempre guardam
com clareza e simplicidade, como a doutrina espírita, os princípios universais. O Livro dos Espíritos, ele tem uma condição pétrea, porque o que foi revelado nele foi desdobrado nas outras obras da codificação. Ali nós temos as leis naturais, que são imutáveis. Ali nós não temos teoria, como nós vamos encontrar no livro A Gênese, teoria da Lua, e que nós podemos aqui explicar. A teoria da Lua, ela fez o professor Henrique Rodrigues questionar a obra de Kardec. Porque essa teoria da Lua, ela é ultrapassada, e Camille Flammarion recebeu de Galileu Galilei essa teoria, e à época nós já tínhamos em sociedade, em pesquisas, uma teoria mais avançada. Então Chico revela para o professor Henrique Rodrigues que Camille Flammarion era a reencarnação de Galileu Galilei. E ele entrava em transe e ele recebia as comunicações dele próprio. Muitas vezes. Por isso ele recebeu a teoria da Lua, que era uma teoria anterior. Então o professor Henrique Rodrigues entendeu a lógica do processo. Mas no Livro dos Espíritos nós não temos teorias. Nós temos a verdade do universo expressa. É uma síntese de tudo que foi trabalhado no tempo e que os homens interpretaram segundo a cultura, os interesses, a sua educação, que era relativa. Tanto é que os Espíritos explicam que nunca obtivemos na humanidade comunicações tão completas como as que surgiam a partir do Espiritismo, com Allan Kardec. Então nós temos a doutrina espírita como a doutrina que esquadrinha o universo com segurança, sem excessos místicos, míticos, religiosos, e por isso ela se caracteriza em tríplice aspecto: ciência experimental, filosofia, decorrendo disso uma filosofia que tem, por sua vez, conotações morais. Então é ciência, filosofia e religião, mas não religião formalizada, religiosidade, espiritualidade. É isso que o Espiritismo contém. E ele remonta as estruturas do Evangelho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos Jesus por guia e modelo. Então a doutrina não poderia negar isso, porque consequentemente ela esbarrou em Jesus e resgata o Evangelho puro e simples para a atualidade do mundo. Porque este Evangelho que a doutrina espírita resgata é o caminho redentor da regeneração, que está aí se iniciando através das atitudes positivas no bem das criaturas. Todas as transformações dessa transição visam a reforma, porque o fim que é pregado no sermão profético, no capítulo 24 e 25 de Mateus, não é fim de terminar, é finalidade. Ali está descrita a transformação do homem e do mundo. Então, por isso não é um processo apocalíptico dentro daquele sistema fechado que os homens interpretam. Então nós temos a doutrina espírita apresentando obras magistrais, a partir de O Livro dos Médiuns, que é um tratado insuperável sobre o tema. Muita gente acomodada, com a chamada inércia mental, porque não gosta de raciocinar, não gosta de pensar, não gosta de inferir, não gosta de deduzir, não gosta de associar ideias. Tem preguiça. Esse é o grande problema, especialmente aqui entre nós, na América do Sul, no Brasil. Então nós precisamos nos educar nesse sentido, porque a razão é instrumento poderoso para promover a libertação das sombras, dos fantasmas que criamos no tempo e que são heranças muitas vezes da Idade Média, que nós ainda cultivamos, inclusive na religião, e precisamos então desativar essas sombras que não permitem que a luz se faça tão clara quanto possível para operar a nossa transformação. Então, reconhecendo no Livro dos Médiuns e em obras que particularmente Chico Xavier psicografou, como por exemplo, nos domínios da mediunidade. Nós temos nos domínios da mediunidade uma estrutura de análise da mediunidade prática, ostensiva. Meu Deus! Aquilo ainda não foi explorado pela nossa comunidade. Nós temos inúmeras obras, nós citamos aqui Seara dos Médiuns. Emmanuel analisa tópicos do Livro dos Médiuns pela conotação moral.
ele associa doutrina e evangelho. Aquele é um rumo libertador, santificador para quem busca a mediunidade. Então, nós citamos aqui poucas obras, mas o Espiritismo tem um acervo delas, principalmente dos clássicos, principalmente de Chico Xavier. Agora, nós vamos entender o que Chico explicou. Existem obras astros, e foi a informação da espiritualidade para o Chico, e obras satélites. Então nós temos obras que repetem, desdobram temas, são as obras satélites. E tem obras astros, nós citamos aqui algumas. O Livro dos Médiuns em primeiro lugar. Mas nós temos as obras psicografadas pelo Chico, que são obras astros, que desdobram a codificação do Espiritismo. E temos outras obras que estudam pormenorizadamente. Mas temos também obras complicadas. Obras que são mundos estranhos, gravitando em torno desse universo divino. Obras, por exemplo, que hoje em dia propõem não a sublimação da mediunidade, mas o embrutecimento, a animalização da mediunidade. Então aquele saudosismo atávico que remonta ao que aos terreiros que nós respeitamos, mas que nós entendemos que precisam também passar pelo processo da sublimação, porque senão não teria sentido o Espiritismo ter chegado ao mundo. Então nós temos mesmo no meio espírita essa proposta do médium ser cavalo. E isso era na taba. E isso valia para aqueles ambientes incultos onde o empirismo dominava. Então nós temos o exemplo de Chico Xavier abaixo de Jesus, que já foi aqui objeto da nossa análise, como sendo aquele médium que abre mão de si próprio e chega ao ponto de ser desapropriado pelos espíritos superiores. Porque ele foi canal de Jesus no mundo. E quem é que vai conseguir tamponar isso? É preciso que reflitamos. Chico chamou Dona Ivone Pereira de a heroína silenciosa. Dona Ivone era um médium expiatório, de caracteres expiatórios, porque ela saíra segundo Chico, depoimento pessoal do Chico com ela. Quem nos contou isso foi Divaldo Franco pessoalmente, porque ele foi à visita, junto de Chico e outros companheiros ligados à União Espírita Mineira à época. Ela morava em Belo Horizonte. Ele avisou para ela: minha filha, o espírito de André Luiz me contou que você reencarnou do umbral, diretamente do umbral, porque você foi suicida em 2 existências. E você reencarnou com uma missão muito importante de se resgatar, resgatando muitas criaturas nessa condição. E ela caminhou dessa condição expiatória para a de prova e chegou a ter conotações de sublimação no seu processo mediúnico. Por isso Chico Xavier denominou ela, essa companheira valorosa, de a heroína silenciosa. Como é que nós vamos entender então a volta como sendo de mérito? É óbvio que as pessoas querem o caminho mais fácil. E por isso muitos se impressionam com a liberação de tudo, como se a moral não fosse importante. Mas a moral é a regra de bem proceder. Se nós não observarmos Jesus, nós desencarnaremos estacionários ou obsidiados, com maiores débitos do que aqueles que trouxemos para serem depurados. É preciso refletir sobre isso. O Espiritismo é libertador. Ele é moralizador acima de tudo. Essa é a diferença do Espiritismo para as muitas doutrinas que encontramos, que trabalham o tema do espírito, a vida no além, mas não moralizam. O Espiritismo veio aqui para emoldurar Jesus numa nova era que se chama regeneração. Nós devemos muito à doutrina espírita. E será ela sim, embora as confusões que ainda existam, que libertará o homem, que ajudará a humanidade a seguir o seu rumo na nova era. Espiritismo BH recebeu com muito carinho nosso querido irmão Wagner Paixão. Muito obrigado, Wagner, por sua presença mais uma vez aqui conosco. Nós é que agradecemos, muito honrados e desejando aos nossos companheiros um caminho de luz, a partir do esforço pessoal, tendo a doutrina espírita por instrumento libertador e Jesus pela santificação do próprio coração, na caridade. Deus nos abençoe sempre. Muita paz. Muita paz. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!